Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25 da NET. Um forte abraço para você. A partir de agora você ficará bem informado. Vem aí as notícias do esporte, a preparação dos clubes para a rodada do final de semana nas séries D, C e B do Campeonato Brasileiro, além da primeira divisão do futebol nacional, onde nós vamos daqui a pouco também repercutir a rodada do final de semana. Eu falei a respeito dessas séries, né? A série B, C e D, porque nós temos representantes nesta competição. O CRB joga amanhã contra o Mojimirim no estádio Rei Pelé. Já o Asa joga contra o Vila Nova no próximo domingo. E o Coruripe joga contra o São Caetano também no próximo domingo, pela fase de oitavas de final da competição. Daqui a pouco você vai acompanhar os gols nas competições do continente europeu e também a participação dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. É o Canal Esportes desta sexta-feira que está apenas começando. Continue conosco, voltamos já. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Valeu, agora sim, começando o Canal Esportes desta sexta-feira, dia 25 de setembro. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer para você, telespectador, fã do nosso trabalho, que a partir de agora você pode acompanhar também pela internet toda a programação da TV Mar Canal 25 pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro, tem muitas notícias e a programação da nova TV Mar lá também para você poder acompanhar tudo em alta definição. É a mesma maneira que você, como assinante da NET, recebe em casa o nosso
nosso recurso através do canal 25, você também tem pela internet e na maior comodidade, né? Você está no seu trabalho, não tem net por lá, não tem problema. Basta acessar o portal gazetaweb.com e você vai acompanhar todos os programas da grade da nova TV Mar e também o canal Esportes, exibido de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, na programação da TV Mar Canal 25. É o primeiro programa do dia aqui na grade da nova TV Mar. 3377-9097 é o telefone, você liga e a Thalita Marques ainda substituindo as férias da dona Magnólia Ferreira. Pois é, ela te atende e vai transferir sua ligação para o departamento de jornalismo da TV Mar Canal 25, que tem a Laira Santa Rosa, a Patrícia Barros, a Porlane Santos, sob a supervisão do Vô Malta, a equipe técnica da TV Mar também nas câmeras, o nosso Fábio Novaes, na parte também de efeitos e de caracteres da TV Mar Canal 25, o Felipe Ferreira, Vinícius Ferreira e o Sidraque Ferreira são os supervisores desta parte. A TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. O e-mail do programa é o canalesportes@tvmar.tv.br. Você manda seu e-mail, manda suas mensagens e nós vamos reproduzir tudo aqui para você ficar bem informado e, claro, dar esse feedback com você, telespectador, internauta, que acompanha também a programação da TV Mar Canal 25. E a nossa ferramenta através do WhatsApp, onde você pode mandar seus áudios, seus vídeos, é o 981079872. Esse é o número direto da produção da TV Mar Canal 25, onde você pode também, através da internet, por essa ferramenta tão importante, interagir conosco e mandar a sua bronca, a sua reivindicação será ouvida por nós e também nós vamos, ampliar essa sua reclamação. Vamos começar o programa de hoje trazendo notícias e gols, né? Muitas informações. Ah, rapaz, eu ia esquecendo, né? O nosso canal no YouTube, né? Não posso esquecer, né? TV Mar Canal 25, você digita no YouTube e vai poder acompanhar todos os programas, não só o canal Esportes, mas todos os programas também na íntegra, os programas já apresentados aqui no decorrer do dia na programação da TV Mar, tá certo? Então são as ferramentas que você pode acompanhar todos os programas aqui e o canal Esportes, que todas as manhãs está trazendo as últimas notícias do esporte. Vamos começar o programa de hoje trazendo informações importantes e situações curiosas. Pois é, vamos primeiramente trazer eu poderia dizer, notícia que talvez possa gerar surpresa. Aí você está me perguntando, Viderlan, por que você foi parar no futebol da Lituânia? Eu vou explicar por quê, né? Porque na Lituânia, né? Claro, é o futebol clássico, futebol que enche os olhos, né, Fábio Novaes, né? Ninguém sabe nada do futebol lituano, né? Você sabe quando é destaque a coisa? Só é destaque quando acontece ou lance curioso ou gol de placa. E essa segunda condição que eu coloquei aqui é o motivo de estarmos falando nesta sexta-feira do futebol da Lituânia. Nós vamos dar uma olhada em um golaço que um jogador croata fez durante a disputa da primeira divisão nesta temporada no futebol da Lituânia. Vamos acompanhar. Aí depois da cobrança da falta, olha só, o corte da defesa e o chutaço. É, rapaz, quase que sem ângulo. Que belo gol, hein? Pena que a equipe dele, né? O time da casa acabou perdendo pelo placar de 2-1. Pois é, que belo gol, hein, Felipe? Esse gol aí é o gol que nós estamos mostrando. Então ganhou destaque aqui no canal Esportes pela beleza do gol. Se fosse um lance curioso e ganhasse repercussão também em outros pontos do mundo, nós também estaríamos trazendo aqui com detalhes, com riqueza de detalhes. E a informação importante, talvez seja em termos dessas equipes, né? A partida foi entre Žalgiris, tá certo? E o Trakai, da Lituânia, tá certo? Então você que quer informações, você, Fábio Novaes, Vinícius Ferreira e o nosso Felipe aí que acompanha o futebol da Lituânia na íntegra, tá aí então a informação. Vamos dar sequência aqui ao canal Esportes, agora sim, falando de um futebol muito mais acompanhado por nós, que é o futebol espanhol. Ontem tivemos a partida do Betis, né? O Betis jogando contra o Deportivo La Coruña. Pois é, e tivemos gols de brasileiro, né? Do ex-jogador do Corinthians, Petrus. Porém, o Betis, dono da casa, perdeu o jogo. Vamos ver os gols. Aí o primeiro gol da partida, né? A jogada trabalhada. E o Cartabia fez o primeiro gol do La Coruña, chutaço de fora da área. Olha que belo gol, hein? Perna esquerda na bola, que efeito, hein, a bola fez. 1-0 para o La Coruña. Gol marcado aos 9 minutos do segundo tempo.
O gol de empate saiu aos 14 minutos. Depois dessa jogada trabalhada pelo meio, Petrus empatou para o Betis. O jogador do Corinthians, o Betis, agora apostando no Petrus para a temporada na Liga Espanhola. A jogada trabalhada pelo meio, um time mediano ainda, né? Muito aquém do Betis e outros pontos. Mas tá aí, o Petrus, o brasileiro, fazendo o gol do empate do Betis. Mas o gol da vitória saiu por Faj. Pois é, no minuto 31 do segundo tempo. Aliás, uma pequena correção, no minuto 26 do segundo tempo. Tá aí. O gol da vitória do Deportivo La Coruña, fora de casa, 2-1 em cima do Betis. Foi o jogo isolado de ontem pela Liga Espanhola. Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito dos gols. Também tivemos gol no italiano, né, com gol também de um ex-jogador de São Paulo, daqui a pouquinho aqui no Canal Esportes. Mas o Neymar falou a respeito das qualidades de seu companheiro Messi e de tudo o que aconteceu em sua carreira, com as conquistas recentes com a camisa do Barcelona. Vamos ver. Parece que foi ontem que Neymar chegou a Barcelona cheio de sorrisos e até se arriscando no catalão. Mas não foi ontem não. Já são mais de 2 anos, mais de 100 jogos em uma história que Neymar vai construindo temporada a temporada. No começo era tudo diferente. Aprendizado. Acho que essa é a palavra certa no meu primeiro ano de Barcelona. Aprendizado com sofrimento. O início foi de alegria, com o gol do título da Supercopa da Espanha. Mas depois o Barcelona desandou. Caiu nas quartas de final da Champions League, perdeu a decisão da Copa do Rei para o Real Madrid e viu o Atlético comemorar o título espanhol em pleno Camp Nou. Mas a segunda temporada já foi bem diferente. Realização por ganhar títulos que eu sempre sonhei e por fazer história no Barcelona. Títulos, assim, no plural mesmo. O segundo Barcelona de Neymar ganhou tudo: Champions, Liga e Copa. O brasileiro finalmente se encontrou ao lado de Messi e do recém-chegado Luis Suárez. Os três formaram o ataque mais artilheiro da história do futebol europeu. 122 gols. E Neymar estava mesmo na história do clube. A primeira temporada foi de aprendizado, a segunda de realização. Neymar, e a terceira temporada no Barcelona vai ser o quê? Espero que seja um sonho, né? Espero que eu possa dar continuidade ao meu trabalho, juntamente com meus companheiros, e seguir vencendo e seguir conseguindo títulos. Mas Neymar sabe que essa temporada dos sonhos não vai ser fácil. E ele mesmo explica o porquê. É mais complicado, porque a partir do momento que você chega ao topo, é difícil manter ali. É um time a ser batido, é um time que todo mundo fica de olho já, todo mundo faz de tudo para vencer, então fica cada vez mais difícil. As dificuldades neste início de temporada vão além dos rivais. O Barcelona tem sofrido com as lesões. A mais grave delas, a de Rafinha, um dos melhores amigos de Neymar. Conversei com ele sim depois, no dia após, e vi a tristeza que ele estava. Era um momento que ele estava, acho que o melhor momento da carreira dele, por ter ido para a seleção brasileira, ter feito o gol, estava muito bem aqui no Barcelona. Mas em meio a tantas lesões, o trio de ataque que encantou o mundo continua inteiro. Inteiro e sem disputas internas. Contra o Atlético de Madrid, com Messi no banco, Neymar marcou um belo gol de falta. Mas pergunta se ele quer disputar a posição de cobrador com o camisa 10. A gente sabe que ele é o cara, ele é o homem aqui do Barcelona, o cara no bom sentido. É o cara que resolve pra gente. E a hora quando ele deixar, eu estarei preparado. Mas enquanto isso, ele é um bom batedor, sabemos disso. A relação com o Messi ainda é de reverência e deve continuar assim por muito tempo. A temporada de sonho de Neymar, pelo menos por enquanto,
ainda não inclui a disputa com o companheiro pela bola de ouro. Quando você chegou aqui no Barcelona, você disse que um dos seus objetivos era fazer o Messi continuar sendo o melhor do mundo. Possivelmente você vai conseguir, porque a bola de ouro desse ano tá bem encaminhada para ele. Você acha que com ele aqui, talvez algum dia ele te faça o melhor do mundo? Ser o melhor do mundo é um sonho de qualquer jogador, a gente sabe disso. E... não sei, cara. Não sei, espero continuar fazendo o meu trabalho, continuar dando o meu máximo, estar evoluindo a cada temporada para estar figurando ali pelo menos entre os 3 do bola de ouro. Pois é, o Neymar aí ganhando seu destaque, falando desses aspectos que acabam levando, nesses mais de 2 anos no Barcelona, ser um titular absoluto desta equipe, que tem Luiz Henrique como comandante técnico. Olha aí o Gabriel Medina, hein? Campeão do mundo, né? Ano passado no surf. Ele participa de um vídeo onde tem a presença também dos principais atletas do surf, e imagens marcantes nós vamos aqui apresentar para vocês a partir de agora no Canal Esportes. Vamos acompanhar. Medina acerta aéreo insano em surf com Owen Wright e Wilco no Havaí. Aí tem um vídeo, mas o que interessa para nós é um 360 que teria dado aqui belos tubos e aéreos insanos, a matéria diz, como o de rotação completa 360 do atual campeão mundial. Filho da estrela havaiana, Michael Hu, e sobrinho de Derek Hu, campeão mundial em 1993. Mason fecha o free surf de altíssimo nível com um tubaço. Então, essas são imagens, né, do Medina, brasileiro. Olha só, que coisa fantástica, né? O momento em que ele está em meio plano, nem em contato com o mar, nem no outro aspecto terrestre, né? Está aí só na gravidade. E a apresentação do vídeo inicia justamente dessa maneira, com todos os grandes nomes do surf e que fazem parte do campeonato mundial, tá? Então, são notícias que você acompanha aqui no Canal Esportes a respeito de Gabriel Medina, um dos grandes nomes do surf, apesar, claro, que a corrida esse ano para o bicampeonato é uma corrida muito mais delicada. Quem fez gol no futebol italiano foi um ex-zagueiro do São Paulo. Nós vamos trazer agora. Ele foi o responsável pelo gol da vitória da sua equipe, o Atalanta. Eu estou falando de Rafael Toloi. Vamos ver. Gol do Toloi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo. No seu estilo, cruzamento e a cabeçada. Final. Empoli 0, Atalanta e Rafael Toloi 1. Aí o gol do brasileiro, Rafael Toloi. Quando começou no Goiás, esse cara, né, despontou aqui no Brasil, né, no Goiás. E depois chegou ao São Paulo, que acabou consolidando sua marca. Ainda temos lances curiosos. Esse é um lance perdido no futebol holandês, é isso, Felipe Ferreira? Né? Aliás, no futebol holandês não, no futebol inglês, um holandês perdeu um gol e ganha destaque aqui no Canal Esporte. Se nós mostramos gol bonito da Lituânia, nós vamos mostrar agora também a lambança e que veio do futebol inglês, essa lambança que foi promovida aí por um jogador holandês que atua no futebol inglês. Vamos ver. De volta com uma lambança na segunda divisão do campeonato inglês. O Queen's Park Rangers perdeu uma grande chance de vencer o Hull City fora de casa, graças ao meia Cherry, que perdeu uma chance impressionante. O jogo, no final das contas, terminou 1-1. Dois clubes recém-rebaixados. Jogada de linha de fundo, vai, garoto! Tyaron Cherry. Não dá, né? Pior do que essa aí foi a do David, né? A do David quando vestia a camisa do Flamengo, né? Vocês lembram, né? Aquele gol que o David perdeu, não? Lembra não, Felipe? Embaixo da trave. O David chutou no jogo contra o Vasco, embaixo da trave, perdeu o gol. Foi pior do que essa daí. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, o Manchester United jogou ontem. A partida foi disputada, né? Na verdade, pela Copa Inglesa, né? E venceu. Vamos ver os gols. Manchester United com o time. Aí o primeiro gol já do Wayne Rooney. Mal acontecer na Copa da Liga Inglesa.
Vamos dar uma olhadinha, então, na narração. Vamos ver. Ele aproveita a chance. O Ipswich Town, que na temporada passada brigou até o fim pelo acesso, né? Aí o gol do belgo brasileiro, Andréas Pereira. Que é a ótima geração belga defendendo o Brasil na seleção de base. Tá vendo só? Não é só belgo brasileiro é bom. Né? Belgo brasileiro, né? É brasileiro, que nasceu na Bélgica. Simples assim. Belgo brasileiro. Mas eu não gosto da camisa 44. Brasileira. E que a seleção brasileira, que a CBF já vem amarrando através das seleções de base. Sub-20. Exato, para não perder, mas para não acontecer. Ao contrário do Rafinha, né? Como ele já tem as duas cidadanias, ele ainda pode jogar pela principal da Bélgica se quiser. Martial fez o terceiro. E não o Rafinha do Bayern, mas o Rafinha do Barcelona. O irmão dele é o principal motivo para a CBF agir dessa maneira. A seleção brasileira perdeu. Pois é, 3-0 foi o resultado, né, do Manchester. Daí os gols marcados por Rooney, Andréas Pereira e Martial. Acabaram marcando esses gols na vitória pelo placar de 3-0. Olha só, o Globoesporte.com tem uma matéria interessante que nós separamos aqui, que é uma parceria feita com o Facebook, que hoje é uma das maiores ferramentas através dessa comunicação social que existe pela internet, e que ela acaba interligando muitas pessoas dos mais diversos pontos do mundo. E o Globo Esporte, ele foi conferir através de curtidas os clubes que têm as maiores torcidas do país, só que no aspecto de curtidas, né? E aí trouxe essa matéria interessante, onde nós vamos repercutir agora esse material aqui do Globo Esporte. Vamos ver. Olha só, mapa das curtidas dos times do Brasil no Facebook. O Globoesporte.com, em parceria com o Facebook, analisou os dados das páginas dos clubes que receberam mais curtidas nas cidades de todo o Brasil. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui. Olha só. Esse foi um mapa que definiu todo o processo. Deixa eu tentar carregar aqui esse material, que deu uma travadinha só aqui na questão do mapa, que traz os números dos clubes. Traz para cá, Felipe, rapidinho. Deu uma travadinha aqui no iPad. Né? Mas esse material é um material interessante porque ele traz uma base. É como se fosse uma fonte de pesquisa através das curtidas. Não vai dar com precisão a coisa, mas vai trabalhar, eu diria até, de uma maneira bem mais lúcida o processo mesmo, esse termômetro de que se faz as pesquisas, que eu nunca fui consultado, você nunca foi consultado, e eu tenho certeza que você de casa, se já foi consultado também, é um caso ou outro. Né? Eu acredito que ninguém aqui, nessas pesquisas que se divulgam, passou por essa avaliação. Então, vamos lá. Avaliando o mapa, o ranking dos clubes, segundo aqui esse material do Globoesporte.com, coloca a seguinte ordem. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ranking dos clubes que lideram em mais cidades. Flamengo, né? Que tem aí a parte vermelha do mapa. Corinthians vem em segundo, Grêmio em terceiro, Cruzeiro em quarto, Bahia em sexto, Sport em sétimo, Atlético Paranaense em oitavo, Internacional em décimo e os outros. O São Paulo não apareceu nessa relação em termos de curtida. Isso, claro, não é a questão da presença de fato de direito, mas com o auxílio da internet em números de curtidas. Então, a situação está sendo definida dessa seguinte ordem. Colocaram aqui o Flamengo, uma maior parte do mapa do Brasil aí, sendo um dos responsáveis em termos de curtidas através do Facebook. Tá certo? É um número que nós temos que relatar, até porque se trata também de um termômetro no aspecto de curtidas e que nós estamos destacando aqui no canal Esportes, né? Beleza? E aí você tem também nessa mesma matéria a possibilidade de consultar o seu clube e ver qual a posição no qual ele se encontra. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa? Podemos trazer na sequência, Felipe, aí? O que é que nós podemos trazer? Drogba. Ah, início legal, né? Do Drogba no futebol americano, né? Na Major League Soccer. Pois é, a equipe dele, o Montreal, contratou esse jogador com um aspecto mesmo de estrela e ele nas primeiras rodadas está mostrando que está em ótima forma. Vamos ver. É o Impact Montreal, o time de Didier Drogba. Nas primeiras rodadas do Campeonato Americano já fez muitos gols, tem 5 gols marcados
nas primeiras rodadas. Olha só, mais um gol do Drogba. Contra o New England. A vitória do Montreal por 3-0. Drogba. A camisa do time lembra muito a do Chelsea, né? Que ele defendeu também durante muitos anos. Mais um gol do Drogba no Campeonato Americano. Em apenas 3 partidas, você viu aí 3 jogos, 5 gols com a camisa do seu time, é o que mostra que está em ótima forma. Lewandowski fez pelo Bayern de Munique uma situação super interessante nesse meio de semana pela partida contra o Wolfsburg. Você lembra, né? O Wolfsburg vencia pelo placar de 1-0 e em apenas 10 minutos, Lewandowski fez 5 gols. 5. Mas isso não é um fato inédito no futebol brasileiro. Talvez inédito, ou no futebol mundial, né? Talvez inédito pelo fato do intervalo, né? Em 10 minutos, o jogador marcar 5 gols, né? Realmente é um número expressivo. Mas aqui no Brasil, em 97, no Vasco da Gama, Edmundo fez 6 gols em uma partida e acabou entrando para a história. Vamos reviver esse momento. Furacão chamado Edmundo arrasou o Lanterna União São João. Foram 6-0 do Vasco com 6 gols de Edmundo. Novo recorde de gols de um mesmo jogador numa única partida de Brasileirão. 3 desses gols ele marcou em apenas 6 minutos. Edmundo agora também tem 11 gols na ponta da artilharia, junto de Christian do Inter e do São Paulino Dodô. E olha que ele ainda perdeu um pênalti. Pois é, poderia ter feito 7 gols em um mesmo jogo contra o fraquíssimo União São João, mas o jogo foi válido pela primeira divisão do futebol nacional. Naquela época, União São João jogava a primeira divisão em 97. Olha o Kennedy, ex-jogador do Fluminense, comemora o primeiro gol com a camisa do Chelsea e faz vários elogios ao seu comandante, José Mourinho. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui no Globo Esporte. Kennedy comemora o primeiro gol e exalta Mourinho, dizendo, é o melhor do mundo. O brasileiro declara que sempre sonhou em jogar pelo Chelsea e que o primeiro gol é inesquecível. Sobre atuar com o brasileiro dos Blues, diz, jogava no videogame. E é verdade, né? É verdade. Jogava no videogame com esses companheiros de clube que ele hoje tem o prazer de atuar diariamente. Foi assim que Kennedy, de apenas 19 anos... definiu a sensação de marcar seu primeiro gol com a camisa do Chelsea na vitória pelo placar de 4-1 sobre o Vassal. Pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, ele deu assistência para o gol de Ramires e fez o terceiro gol dos Blues, que avançaram às oitavas de final do torneio. Visivelmente comovido, quando se ajoelhou e chorou após balançar as redes, o brasileiro afirmou que é grato ao técnico José Mourinho e não poupa elogios ao português. Olha aí, o Kennedy, ex-jogador do Fluminense, né? Menino que está começando a carreira, fazendo vários elogios aí ao técnico José Mourinho e aqui no contato com seus companheiros, né? Treina ao lado de Oscar, Diego Costa, Ramires e Miquel, jogadores no qual ele só via, né? Só poderia atuar pelo videogame. Tá aí então o Kennedy, futuro brilhante pela frente, né? Jovem atleta, 19 anos apenas, e que o Chelsea viu qualidade nesse jogador para tirá-lo do Fluminense e apostar nas características desta peça importante, talvez mais uma joia que o futebol brasileiro tenha colocado no mercado e que vai fazer muito sucesso nos próximos anos. Vamos fazer o seguinte agora, vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos falar de mudanças na convocação da seleção brasileira. Depois de Rafinha pedir dispensa, pedir para ser cortado da seleção brasileira, agora foi a vez de Roberto Firmino. Daqui a pouquinho você vai acompanhar os detalhes aqui no Canal Esportes. Daqui a pouco, voltamos já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Programa Conheça Alagoas. Turismo e muitas aventuras na terra e no mar. E ainda, mergulho no mundo fantástico de nossos mares. Vamos conhecer também nossa cultura e história, viajando pelo estado através do programa Conheça Alagoas. Todos os sábados às 8 horas e às 19h30, com reprise aos domingos no mesmo horário. Programa Conheça Alagoas. Apresentação Mozart Luna. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. O técnico Dunga convocou ontem Ricardo Oliveira para o lugar de Roberto Firmino. O atleta que atua no futebol inglês, mais precisamente no Liverpool, foi cortado da relação, segundo informações, por causa de uma lesão. É preciso dizer que esta semana o jogador Rafinha, que atua no Bayern de Munique, né, no futebol alemão, não o Rafinha do Barcelona, mas o Rafinha do Bayern de Munique, também pediu para ser cortado da seleção brasileira por entender que não é a primeira opção da seleção para esses dois primeiros compromissos das eliminatórias. E ele ontem teve a oportunidade até mesmo de esclarecer o assunto e disse que jamais cogitou a possibilidade de trocar a seleção brasileira para atuar no futebol alemão e que o assunto foi criado pela imprensa ao tomar conhecimento do corte. Mas a situação de Ricardo Oliveira é destaque aqui no Canal Esportes. Ele que aos 34 anos, 35 anos, está sendo convocado para a seleção brasileira para esses dois jogos iniciais do Brasil na caminhada para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Está aí a foto do Ricardo Oliveira, que já vestiu a camisa da seleção brasileira. Artilheiro do Brasileirão com 17 gols, foi convocado pelo técnico Dunga para os dois primeiros jogos das eliminatórias contra o Chile no dia 8 de outubro em Santiago e contra a Venezuela no dia 13 em Fortaleza. O atacante do Santos será o substituto do atacante Roberto Firmino do Liverpool, que está desconvocado da seleção brasileira por motivo de lesão. Ricardo Oliveira é o artilheiro do ano no Brasil com 30 gols. O atleta teve a oportunidade, através do portal oficial do Santos, de agradecer a convocação. Acredito que foi até uma surpresa para o próprio jogador pela idade, não pelo que ele vem fazendo no Brasileiro. Mas vamos acompanhar o que disse Ricardo Oliveira, mais novo convocado pelo técnico Dunga para os dois primeiros compromissos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver. Olá pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês esse momento de alegria, onde eu recebi a notícia da convocação para a seleção brasileira. Quero agradecer a confiança da comissão técnica da seleção pela oportunidade mais uma vez dada e espero corresponder à altura. Também compartilhar esse momento com os meus companheiros, com a comissão técnica e todos os funcionários ali do Santos Futebol Clube. Obrigado à Nação Santista pelo apoio e espero representar bem o Santos ali na seleção. É um motivo de muita alegria, onde eu estou fazendo aniversário, são 15 anos de carreira profissional, hoje dia 24 de setembro de 2015, estou cumprindo 15 anos como profissional, onde se iniciou no ano de 2000 nessa mesma data. É uma alegria imensa receber essa notícia e gostaria de compartilhar com todos vocês. Um forte abraço.
Interessante, né, rapaz? No dia que completou idade nova, né, no futebol, o Ricardo Oliveira acabou sendo convocado também, né, para a seleção brasileira, né? E o começo desse cara de volta ao Santos aqui no Brasil foi um começo muito difícil. O Santos não queria contratar ou estava com aquela desconfiança em querer trazer esse jogador de volta, fez um contrato de risco com o atleta e ele em campo conseguiu mostrar, dar sinais de que ainda poderia contribuir com o Santos. E continua contribuindo. Vamos ver os gols de Ricardo Oliveira nesta temporada com a camisa do Santos, gols que acabaram rendendo sua convocação para a seleção brasileira. Vamos ver. Pois é, aí o Ricardo Oliveira, né, jogador da seleção brasileira, e se exibindo aqui no Canal Esportes. Olha, e ontem tivemos mais um evento de peso organizado pelo Canal Esporte Interativo que definiu os grupos da Copa do Nordeste em 2016. O CRB e o Coruripe são os representantes de Alagoas na competição. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui que já está pronta, preparada no portal do Esporte Interativo, que é detentor dos direitos de transmissão da Copa do Nordeste, que é considerado um sucesso. Essa competição foi assim nos 2 últimos anos, em 2014 e esse ano, né, em 2015. Definidos os grupos da Copa do Nordeste 2016, Bahia e Santa Cruz caem no mesmo grupo. Sport e Fortaleza também fazem parte aí dos principais jogos da primeira fase da competição. Então, duelo de peso, né? Bahia e Santa Cruz e Sport e Fortaleza são os duelos mais interessantes. Atenção para os grupos, hein? Dá para vocês acompanharem aí, eu tenho certeza, mas vamos lá. Atenção para os grupos. É o sorteio que foi realizado ontem. No grupo A, ABC, Salgueiro, Campinense e Imperatriz do Maranhão. Grupo B, América de Natal, que ficou como cabeça de chave. CRB, Coruripe e Estanciano de Sergipe. Grupo bom para o CRB, viu? Grupo não é ruim, não. Grupo bom. Dá para se classificar, não é? Pelo que o que eu falo no presente hoje. Grupo C, Bahia, Santa Cruz, Confiança e Juazeirense. Esse sim é um grupo encardido. Que o Confiança não é pato morto, não. Tá aí na Série C, né? Esse é um grupo, sim, grupo enjoado. E jogar contra o Juazeirense lá no interior da Bahia também não é fácil, não. Grupo D, Sport, Fortaleza, Botafogo da Paraíba e River do Piauí. Grupo E, Ceará, Sampaio Correia, Vitória da Conquista e Flamengo do Piauí. Esses são os clubes participantes, né? A divisão aí, 5 grupos com 4 equipes, com 4 equipes em cada grupo, ou seja, 20 clubes participantes da Copa do Nordeste 2016. O sorteio foi realizado ontem, então o CRB aí pegando o Coruripe no mesmo grupo. Duelo aqui, né? Claro, duelo alagoano nesse grupo, nessa primeira fase da competição. Ainda a respeito desse sorteio que foi realizado ontem, a Copa do Nordeste com direito à festa de lançamento, sorteios nos modelos das grandes competições, como a Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, foi dada a largada para a maior competição entre clubes brasileiros do primeiro semestre no calendário. A bola exclusiva, mascote Zé Cabrito e a emoção particular do Nordeste, claro, estiveram presentes na cerimônia. A respeito da definição dos grupos, eu só queria adiantar aqui um processo que é muito importante. A solenidade de sorteio da Copa do Nordeste
2017 será realizada no ano que vem aqui em Maceió, certo? Vai ser aqui em Maceió, tá? Então, no ano que vem, esta solenidade que o canal Esporte Interativo ele proporciona para poder sortear os grupos da competição será realizada aqui em Maceió. O canal Esporte Interativo ontem divulgou esse processo. O Fluminense vive uma crise sem precedentes, né? Depois de sondar ali, de rondar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, a equipe caiu de rendimento. E coincidência ou não, foi depois da chegada de Ronaldinho Gaúcho. O Fred teve a oportunidade de conversar a respeito desse momento e foi justo, sendo sincero, dizendo que o propósito do Fluminense é fugir do rebaixamento. Vamos ver. É um cara que sempre esteve conosco nos momentos bons e ruins, né? Desde 2009 ele entrou, todo mundo dava o Fluminense 100% rebaixado. Pegou fases boas, né? Campeão. Pegou também o início, assim como toda equipe, a gente sendo a sensação do campeonato por causa da molecada. E agora está firme com a gente. Eu acompanhei algumas coisas de discussão com o Edson. Então, assim, antes eu me desgastava muito com isso, sabe? Quando eu via algumas injustiças como essa, que aconteceu com o Mário, comigo, eu já queria responder, queria explicar, queria ir para a briga. Agora eu estou pedindo a Deus para a justiça ceder, né? E mostrar para quem escreve, ou para quem forma opinião, para ter um pouco mais de responsabilidade. Mas o futebol, cara, eu sei que tem muita politicagem. E dentro dessa politicagem, o mais inteligente é você atingir os pilares, né? Então, eu já meio que aceitei, por mais que chateie. Eles vão querer sempre colocar na mira eu, o Mário, o Ronaldo, o treinador, o presidente, o Fernando Simone. Isso é normal, a gente tem que estar calejado quanto a isso. E dentro do futebol, quando existe algum problema interno, é muito tranquilo, você vai lá dentro e resolve. O problema é quando vem de fora para dentro, que começa a ficar na torcida, pipocando em jornais, porque o torcedor, o que ele ouve, ele vai se alimentar, né? Então a gente pode falar para a torcida, que é o mais importante para a gente, para as pessoas que gostam do Fluminense, é que aqui nós temos um ambiente muito saudável, de pessoas que estão empenhadas aí sempre para fazer o Fluminense vencer. Estamos atravessando por um momento delicado, mas que também faz parte do futebol, e a gente saindo pode fortalecer ainda mais esse grupo, e que mesmo com os 60 que tem aqui dentro do Fluminense, uns vão ter mais afinidade com outros, mas o mais importante aqui dentro do clube é o profissionalismo, o respeito. Isso a gente tem muito. A gente vivenciou mais momentos tristes aí, né, de torcedor invadindo o gramado, torcedor atirando as coisas na gente no aeroporto. São coisas, sinceramente, que não tem como tolerar, mas que a gente, os mais calejados, já estamos acostumados, infelizmente, tem que conviver com esse tipo de situação aqui no Brasil. Pois é, eu, Fred, falando desse momento, vivido um momento conturbado, esse momento do Fluminense, né? E aí é claro que existe também todos esses aspectos que ele já colocou que acabam pesando também, né? Um momento onde se aproveita para fazer matérias tendenciosas, tudo isso no futebol de fato existe. As matérias direcionadas para perturbar o ambiente e atender os pilares dos grandes clubes do futebol brasileiro. Como no caso, o Fluminense tem Fred, Ronaldinho Gaúcho, que são jogadores que eu poderia dizer assim, que são os mais conhecidos, acabam se tornando também presas fáceis para qualquer tipo de polêmica. Não que eles não provoquem muitas vezes, acaba se provocando sim. E o Fred, que foi denunciado pelo chute na lixeira no jogo contra o Sport na Arena Pernambuco, pode pegar um gancho, deve ser julgado nos próximos dias. Olha, a tristeza ainda toma conta da família do Feijão, né? O lutador que morreu há quase 2 anos e ainda não teve nenhuma solução a respeito do caso. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria aqui do Globoesporte.com, que traz a informação. Tristeza e abandono, família de Feijão sofre 2 anos após a morte do atleta. Caso de lutador que morreu durante corte de peso segue em aberto, mas exame toxicológico não aponta drogas.
Dedé Pederneiras diz que tentou visitar a família. Trabalhar e ocupar a cabeça são as maneiras que Elma Caetano dos Santos encontra para seguir em frente depois da morte do sobrinho e afilhado, o lutador Leandro Feijão, vítima de um suposto AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico há 2 anos. Quando a data do óbito, dia 26 de setembro, se aproxima, é inevitável a dor que se acentua e as lembranças do jovem ficam mais presentes, aumentando a saudade daquele que teve a juventude interrompida abruptamente. Está aí a foto do Feijão no fundo e todos os seus familiares. A morte do atleta de 26 anos que cortava peso para fazer a sua 11ª luta de MMA no Shoto Brasil 43, edição que viria a ser cancelada naquele ano, causou comoção nas pessoas envolvidas no esporte. O tempo, segundo o ditado, o melhor remédio. Entretanto, 2 anos depois, pouca coisa mudou e o caso pouco avançou. E ainda espera a definição. Para a família, as feridas pela perda ainda não cicatrizaram. Aí está o sentimento, né, da família depois desse processo onde o Feijão acabou morrendo. Era a namorada do Feijão na época, né, a Vanessa Reis, e toda a história e o luto por esses 2 anos que o jogador acabou nos deixando. É lamentável, né? Infelizmente, são as coisas que a vida acaba nos pregando. Nós ficamos tentando arrumar respostas aí, mas é muito difícil explicar a partida. Vamos falar de Copa Sul-Americana. Ontem tivemos um duelo, né? Aliás, 2 partidas que acabaram encerrando esta primeira fase, a fase de jogos de ida desta fase decisiva da competição, uma fase de 8ª de final. O Lanús não saiu de um empate jogando em casa. Vamos ver. Pois é, o Lanús, primeira partida na Argentina e acabou ficando no empate. Você está acompanhando os melhores momentos desse jogo, né? Alguns momentos da partida. Um jogo de muita pegada, um jogo confuso, um jogo tenso, né? Um jogo tenso também, né? Um jogo que teve aí muitos lances polêmicos aí. O Lanús que enfrentou o Defensor do Uruguai. A primeira partida foi na Argentina. O jogo da volta previsto para a próxima semana. São os momentos desse 0-0 entre Lanús e a equipe do Defensor do Uruguai. Você está acompanhando aqui no canal Esportes. Alguns momentos do jogo, né? O Lanús com seu uniforme tradicional, né? Com o uniforme da cor vinho. Olha o lance aí. A bola bateu na trave, né? Depois de driblar o goleiro. A bola acabou batendo na trave, esse gol aí que o Lanús perdeu. E o Defensor, obviamente, está com sua camisa, seu uniforme branco, calção branco. Defensor do Uruguai. E o Lanús é da Argentina. Primeiro jogo entre as equipes, a segunda partida vai ser realizada lá no Uruguai. Aí tem toda a rivalidade entre a Argentina e o Uruguai, né? A rivalidade sul-americana. Esses são os melhores momentos do jogo. A partida terminou empatada 0-0. E depois do jogo, aí sim, quando o árbitro encerrou a partida, meu amigo, o árbitro quando encerrou a partida, o outro, Felipe, o outro vídeo que o árbitro encerrou a partida aí. O outro, isso. Aí, quando o árbitro encerrou a partida, meu irmão, o pau comeu na casa de Sinhá. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver. Olha aí, o árbitro marcou o início do jogo, né? Aliás, o início não, né? O encerramento, né? E aí, olha a confusão. Aí, meu irmão, foi uma confusão, empurra. Esse jogo da volta vai sair faísca lá no Uruguai, meu irmão. Esse jogo da volta vai sair faísca lá no Uruguai. Vai sair faísca. Confusão rolando aí. Bom, pois é, né, Felipe? Pegou mesmo, pegou fogo o negócio. A Chapecoense, nosso outro representante na competição, também entrou em campo ontem. Só vou posicionar aqui esse material, Felipe, até porque a Chapecoense foi com um time considerado um time mesclado, né? Para enfrentar o Libertad do Paraguai. Um jogo muito equilibrado também, né? Para quem pensava que a Chapecoense, por ir com o time reserva, iria perder o jogo, não foi bem assim a história, não. Vamos dar uma olhada, então, nos lances dessa partida. Vamos ver. Partida realizada no Paraguai ontem à noite. Aí a boa defesa do goleiro da Chapecoense. O gol da Chape saiu através de Camilo. Camilo fez aos 17 minutos.
no primeiro tempo. 1-0 Chapecoense. Time do técnico Guto Ferreira. Foi com um time misto, né, para esse jogo. O Libertad pressionando, quase chegou ao gol de empate. Olha só que precisão desse chute. A bola é pro gol, né? O zagueiro ali em cima da linha praticamente salvou. Aí teve esse lance da expulsão, né? A expulsão do zagueiro Igor. Foi imprudente demais o Igor. Imprudente demais. E aí mais uma bola na trave do Libertad. Olha que pressão. A Chapecoense teve esse lance também que o goleiro acabou salvando. E o gol do Libertad saiu aos 47 minutos do segundo tempo, meu amigo. 47 do segundo tempo, Lopes. Gol de empate. E por pouco o Libertad não virou. 1 minuto depois, olha só. 47 minutos do segundo tempo, o gol de empate no Libertad. A partida da volta será realizada na próxima semana aqui no Brasil. Tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha só, nós vamos ter ainda nesta sexta-feira os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Abertura não, né? Na verdade, o andamento de mais uma rodada da competição, já que a rodada ela foi iniciada na terça-feira com 2 partidas. Na verdade, nós tivemos 3 jogos, né, na terça-feira, um deles ainda válido pela 22ª rodada, que foi o empate entre Atlético Goianiense e Criciúma, né, o 0-0. Mas nós vamos ter ainda essa rodada que vai ser realizada hoje, né? Nós teremos ainda mais uma partida que será realizada hoje e os outros jogos serão realizados amanhã, no caso o CRB, por exemplo, que vai enfrentar a equipe do Mojimirim. No próximo bloco nós vamos trazer notícias da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro aqui também e também da Série D, já que os nossos representantes entram em ação neste final de semana. Continue conosco, voltamos já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Só pode falar de liderança quem realmente é o mais acessado. O GazetaWeb.com supera a marca de 2 milhões de usuários únicos. É o maior site de notícias de Alagoas. GazetaWeb.com. Você conectado com a verdadeira informação. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Estamos chegando na reta final do programa e, claro, nós não poderemos deixar de falar desta rodada do final de semana com a presença dos clubes de Alagoas, né? Já que teremos movimentação na Série D, na Série C e na Série B do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos trazer esses detalhes a partir de agora, começando com a Série B do Campeonato Brasileiro, com os jogos que serão realizados neste final de semana e principalmente a situação de momento dos clubes depois de uma rodada que foi iniciada na última terça-feira com esses 2 resultados aqui. Vamos colocar na tela então, vamos ver. O Botafogo venceu o Macaé pelo placar de 2-1, Bragantino 2-1 em cima do Boa Esporte. Hoje nós teremos América Mineiro e Criciúma, o duelo será realizado na Arena Independência. Amanhã, Vitória e Paysandu às 4h30 da tarde, no mesmo horário Sampaio Correia e Santa Cruz, Náutico e ABC, Ceará e Oeste. O CRB joga contra o Mojimirim no estádio Rei Pelé.
Paraná e Atlético Goianiense se enfrentam às 9 da noite, assim como Luverdense e Bahia, fechando esta rodada, a rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro da Série B. A classificação de momento da competição, depois desses 27 jogos realizados pela maioria das equipes e 28 realizados até esta sexta-feira por 4 times que abriram esta rodada, a classificação de momento da Série B é a seguinte. Vamos colocar na tela então, vamos ver. O Botafogo é o líder, tem 55 pontos. Em segundo, o Paysandu com 47. Em terceiro, o Vitória, 46. O Bahia, o quarto, 46 pontos. Em quinto, o Santa Cruz com 44. Em sexto, o Sampaio Correia, 44 pontos. Em sétimo, o Bragantino com 42. Em oitavo, o América Mineiro, 42 pontos. Em nono, o Náutico com 40. O Luverdense está em décimo com 38 pontos. Em 11º, o Paraná com 36, da 12ª colocação, o Criciúma, 35 pontos. Em 13º, o CRB com 34 pontos. Em 14º, o Oeste com 33, o Atlético Goianiense é o 15º com 32, em 16º, o Macaé, 31 pontos. E aí a zona de rebaixamento, hoje formada por Ceará, 17º colocado com 25 pontos, em 18º o Boa Esporte com 23, em 19º o ABC com 23 pontos e o Mojimirim, adversário do CRB, é o lanterna com apenas 22 pontos conquistados até aqui nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada nas manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso. É a notícia que nós estamos sempre trazendo de terça a sexta com os principais assuntos na capa de esportes da Gazeta. E nesta sexta-feira, dia 25 de setembro, o assunto em destaque é esse. Feijó detalha posições de reforços do CSA. Elenco do Azulão deve ser apresentado e começar os trabalhos na segunda quinzena de novembro. Até então seriam 21 jogadores quase acertados com o clube, mas de acordo com a lista passada pelo conselheiro, seriam 24, contando com a base. Então, CSA aí já com seu projeto para 2016 sendo executado e tem João Feijó como um dos homens fortes do futebol, ele que é conselheiro do clube, mas também tem aí o processo onde atua no futebol como empresário e também dono do Corinthians Alagoano. Agora chega para poder dar esse reforço ao CSA. Técnico Vanderlei Luxemburgo acertou com o novo clube, o Tianjin Songliang, da segunda divisão da China. Deve ter ido ganhando pouco, viu? O Luxemburgo para a segunda divisão do futebol chinês. O goleiro Roquelan foi liberado pelo Coruripe para ir defender o Clube Marília no Campeonato Maranhense da Série A2. Não é o Marília de São Paulo, é o Marília do Maranhão, né? Então, vai disputar a segunda divisão do futebol maranhense. Asa, artilheiro é dúvida para jogo decisivo. O Alvinegro comemora hoje 63 anos de existência. Parabéns ao Asa, toda a sua história que merece ser respeitada. O Alvinegro Gigante completa 63 anos de existência nesta sexta. Sem um momento financeiro favorável, a diretoria do Asa optou por praticamente não comemorar a data festiva. Uma missa na igreja de Cacimbinhas será a única atividade oficial neste dia solene. O momento, a realidade do Asa não é para grandes festas, né? O meia Alex Henrique, artilheiro do Asa na Série C, sentiu um problema muscular e tem presença incerta na partida do próximo domingo contra o Vila Nova, no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Esse é o chamado duelo de 6 pontos que o Asa vai fazer contra o time de Goiás. Coletivo desenha CRB voltado para o ataque contra o Mojimirim. Zé Carlos, artilheiro da Série B, comandará o ataque do Galo amanhã no estádio Rei Pelé. Esse retorno do Zé Carlos é um retorno muito aguardado, já que o ataque do CRB não conseguiu dar uma sequência depois que ele se lesionou. Aí depois o Isaac, que era o substituto, também se machucou, né? Fez uma boa partida contra o Botafogo. Aí pronto, meu irmão. O CRB tentou o Daniel Cruz, que não conseguiu fazer os gols, ajudar a equipe da maneira com seus gols, né? Então, Zé Carlos deve voltar e o CRB deve ir com a proposta ofensiva enfrentar o Mojimirim. Equipe alagoana é bronze em Brasília, né? Pelo basquete.
Parabéns aí à equipe alagoana, a escolinha do Guilherme Giovannone de Brasília, Minas Brasília, Tênis Clube de Brasília, Vizinhança do Distrito Federal e Grêmio Náutico União do Rio Grande do Sul também participaram da competição Sub-14. A equipe de basquetebol Jambo Fênix Alagoas acabou conquistando a medalha de bronze na competição. Na seleção sai Firmino e entra Ricardo Oliveira. Nós já trouxemos esses detalhes aqui no Canal Esportes. Calor, jogadoras desmaiam no Piauí. Horário impróprio, né? O horário de 11 da manhã. As meninas enfrentaram 40 graus Celsius, meu irmão. É um absurdo, né, rapaz? No Piauí, que ali, meu irmão, ali é calor triste. É um absurdo, rapaz, uma coisa dessa. Americano Luke Rockhold diz que Vitor Belfort é uma piada e uma desgraça para o esporte. É desafeto até a morte, né? O Luke Rockhold do Vitor Belfort. E um lance duvidoso, vídeo árbitro, teste em 2016. O uso de vídeo para ajudar árbitros em lances duvidosos pode ser testado em 2016, inclusive no Brasil, segundo a International Board, que regulamenta as regras do futebol. Na FIFA, Suíça, vamos lá. FIFA entrega e-mails de Valk, o Jerome Valk, que está sendo investigado e teve todas as suas contas de e-mail bloqueadas. Federação teme retaliação, diz Zico, né? É a condição que ele disse que tem dificuldade de obter apoio à presidência da FIFA, por isso que ele está tendo um apoio pequeno, porque as federações temem retaliação. Pato diz que teve proposta do Manchester United, são as manchetes da Gazeta que você encontra nos semáforos, nas bancas. Faça sua assinatura e receba em casa todo este amplo conteúdo que nós estamos repercutindo aqui no Canal Esportes. E para que a gente possa encerrar trazendo as últimas notícias do Canal Esportes desta sexta-feira, vamos falar um pouco então dessa caminhada do Asa na Série C do Campeonato Brasileiro, já que o Alvinegro Arapiraquense enfrenta o São Caetano, né? Enfrenta a equipe do Vila Nova, né? No próximo domingo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada nesses jogos aqui para que a gente possa fechar o Canal Esportes da Série C do Campeonato Brasileiro. O América de Natal enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza joga contra o Águia, Cuiabá e Casa, Asa e Vila Nova, Salgueiro e Confiança. Olhando a classificação de momento, o Vila Nova lidera, tem 33 pontos, o Asa é o segundo também, aliás, o Fortaleza é o segundo com 33, o Asa é o terceiro com 32 e o Confiança é o quarto com 28 pontos. O Asa hoje está a 6 pontos do quinto colocado, que é o América de Natal, que tem 26 pontos apenas na competição. E para fechar o Canal Esportes, o Coruripe joga contra o São Caetano. Primeiro jogo das oitavas de final neste final de semana. E nós vamos, claro, repercutir tudo isso que está sendo aguardado com o desempenho dos clubes de Alagoas nessas competições organizadas pela CBF, nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, além dos gols da Série A na próxima segunda-feira, porque estamos encerrando agora o Canal Esportes de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom final de semana.